Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o verso 38. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te dar graças pela oportunidade de estar na tua casa, te oferecendo a nossa adoração. Não teríamos condições de oferecer isso a mais ninguém, nem a qualquer coisa que porventura seja objeto da nossa apreciação. Nosso culto nós só podemos oferecer a Ti, que és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, aquele que compete receber toda a adoração. E queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão singular, tão especial, de ajuntamento solene na tua casa, quando temos oportunidade também de meditar na tua santa palavra. Ajuda-nos a entendê-la, e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento, mas que possamos tirar alguma lição prática desse texto que acabamos de ler para as nossas próprias vidas. Abençoa cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, aqueles que já são teus servos, que tenham a sua fé fortalecida pela tua palavra, e aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pelo teu poder, de alguma forma que o teu Espírito possa produzir aquilo que nós não somos capazes de realizar. A conversão do coração, a regeneração da alma, para que as pessoas possam de fato dizer que nasceram de novo. Nos abençoa, Senhor, agora neste momento, e dá-nos aquela quietude necessária para termos a sintonia ideal com a tua palavra.
É a nossa oração que te fazemos, nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registram a chegada do Messias. O único que não toca no assunto é o evangelista João, por algumas razões que eu não vou mencionar aqui. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles reservam o início dos evangelhos que escrevem para tratar do advento, a chegada daquele que era o Messias prometido depois de tantos e tantos séculos. Mas um detalhe muito interessante que no registro que eles fazem do advento, nós temos uma divisão simples no relato desses autores. A chegada do Messias, ela é apresentada, em primeiro lugar, com o anúncio da chegada do Redentor, o anúncio, ou chamada anunciação, e você tem também a descrição da própria encarnação, que é a ocasião em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como registra o evangelista João. Mas uma coisa nos chama a atenção: somente Lucas, dos 3 primeiros evangelistas, é aquele que trata sobre a anunciação. Quando Mateus registra no seu livro a chegada do Messias, ele apenas fala sobre o nascimento em si, do próprio Redentor, que você tem no capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Marcos começa o seu registro tratando já do batismo de Jesus, que você tem no capítulo 1, do verso 9 até o verso de número 11. E João apresenta Jesus já quando eles têm aquele célebre encontro com o profeta João Batista, quando o próprio profeta diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os pormenores relacionados com os eventos anteriores à encarnação, que nós chamamos de anunciação, só o terceiro evangelista, o evangelista Lucas, nos dá alguma informação acerca daquilo que aconteceu. E no calendário litúrgico da igreja cristã, a anunciação é datada de 25 de março. Há uma certa lógica nisso, porque 25 de março são 9 meses antes da data convencional do Natal, que é 25 de dezembro. Mas talvez você pergunte: quem primeiro mencionou essa data da anunciação ocorrendo no dia 25 de março? E a resposta foi Hipólito de Roma. A data do seu nascimento é no final do século II, 170 da era cristã. E a sua morte é em 236, portanto no início do 3º século. E certamente ele escreveu sobre a anunciação no início do 3º século. Uma data reconhecidamente recuada, né, na própria história. E ele escreve então dizendo que a concepção de Cristo se deu no início da primavera, conforme o regime das estações do hemisfério norte, é claro. É a sua perspectiva. E aqui nesse texto de Lucas nós temos o registro, portanto, do evangelista sobre este fato mencionado por todos os escritores antigos como sendo o anúncio divinamente oficial de que o Messias está para nascer. E esse anúncio é feito, portanto, para Maria, que vai ser um instrumento escolhido por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. O que podemos aprender desse texto? Eu quero ver algumas lições com os irmãos. A primeira delas está no verso 26 e no verso 27. Quando nós olhamos para as Escrituras,
e temos o interesse de ver como o Deus único e verdadeiro age na história, nós podemos concluir sem medo de errar uma coisa: o Deus único e verdadeiro, Senhor da aliança, é um Deus que tem prazer em transmitir os seus avisos, especialmente para aqueles que fazem parte do seu povo. Esse é um traço marcante da natureza divina, e você pode observar em todo o processo da revelação ao longo da história. Se você for fazer uma pesquisa disso no Antigo Testamento, você vai ver que todos os momentos marcantes da história, eles são precedidos, da história da revelação, eles são precedidos por anúncios da parte de Deus acerca daquilo que Ele está prestes para realizar. E aqui não poderia ser diferente. E talvez você faça uma pergunta lógica: mas será que na experiência que nós temos com esse Deus surpreendente, Ele não nos permite ter surpresas? Sempre Ele tem que avisar antes? De fato, é uma boa pergunta. E a resposta é a seguinte: as surpresas de Deus, elas parecem estar mais confinadas à esfera pessoal. E no campo das suas concessões graciosas. Preste atenção nisso. As surpresas de Deus, elas sempre têm a ver com aquilo que muitas vezes nós não somos capazes nem de esperar. E Deus nos surpreende de forma extraordinária, fazendo muito mais do que aquilo que, a princípio, nós conseguimos imaginar na esfera pessoal. Agora, preste atenção nisso. Quando se trata de revelação da sua vontade e do cumprimento dos seus propósitos, você não encontra surpresas. Sempre você tem sinalizações aparecendo de forma bem objetiva. Ao longo de toda a história, Deus vai colocando as suas placas, indicando aquilo que Ele está prestes a realizar no cumprimento dos seus propósitos soberanos. Por duas razões. Primeira razão é que, quando Deus sinaliza antecipadamente aquilo que Ele está prestes a realizar, Ele vai permitir que aqueles que estão envolvidos no processo da revelação entendam aquilo que vai se processar na própria história. Como também os envolvidos fiquem sem desculpas se porventura resolverem desobedecer. Deus avisou. Se eles desobedecerem, não será por falta de aviso. É o que nós observamos em todo o processo revelatório, conforme nós temos o registro na palavra de Deus. E a gente pode dizer: esse é o caso precisamente aqui de Maria, no texto que nós acabamos de ler. No tempo certo, Maria foi avisada. Você prestou atenção no verso 26? Olha que coisa interessante. O texto diz no 6º mês. Mas a pergunta: no 6º mês contado como? Veja aí o verso de número 27. Aliás, no verso de número 24. 6 meses depois da concepção de João Batista. É o que você tem. Foi justamente nessa época que Isabel, a mãe de João Batista, já estava com a sua gravidez definida e já tinha se tornado pública. E esse fato vai servir para o próprio argumento do anjo, conforme você vê posteriormente no próprio texto. Então, no 6º mês, quando Isabel já estava
publicamente expondo a sua gravidez na Judéia. Ela morava na Judéia. Você tem agora Maria recebendo o aviso de que ela vai também conceber uma criança no seu próprio ventre. A data, portanto, é importante para os propósitos do próprio anjo. Deus sempre usa canais apropriados. Nos dois casos mencionados, tanto de Isabel quanto de Maria, Deus usou o anjo Gabriel, que nas Escrituras aparece como um mensageiro da mais alta dignidade. Do ponto de vista celestial, no versículo 19 do capítulo 1, você vai ver o próprio Gabriel dizendo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Alguns interpretam que aquilo que Gabriel está dizendo de si mesmo aqui, na qualidade de anjo, é algo que pode ser comparado àquilo que a Bíblia diz a respeito de Miguel, que na verdade é o outro anjo das Escrituras também de elevadíssima dignidade, que a palavra de Deus denomina de arcanjo, apesar de nós não termos essa terminologia sendo empregada aqui. Mas sem sombra de dúvidas, Gabriel é alguém que nós podemos reconhecer como um mensageiro da mais alta dignidade do ponto de vista divino. Ordinariamente, nós não vamos receber anjos para trazerem anúncios da parte de Deus para nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa também pessoas, oficiais consagrados, ou talvez pessoas comuns, com sensibilidade espiritual, com a capacidade do discernimento do ponto de vista de Deus, para dizer: olha, não vá por esse caminho. Não é a vontade de Deus que você vá por esse caminho. Ou, positivamente, alguém pode servir como instrumento nas mãos de Deus para nós e dizer assim: olha, parece que a vontade de Deus para você é seguir aqui nessa direção. Deus usa pessoas, Deus envia mensageiros para nos trazer também os seus recados. É o que a palavra de Deus nos ensina. E os seus recados às vezes são bem pessoais. Isso se aplica aqui ao caso de Maria. E é muito interessante que Lucas, nesse capítulo 1, ele procura nos oferecer um contraste entre Zacarias, que recebeu a visitação também do anjo Gabriel, e aquela jovem chamada Maria. Irmãos, que contraste nós temos entre esses dois personagens da história bíblica. No caso de Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote, era um homem experiente, já estava com uma certa idade. Ele estava ministrando no templo, justamente em Jerusalém, na cidade santa. Aí talvez você possa dizer assim: bem, mas o anjo Gabriel, esse mensageiro que tem altíssimas credenciais do ponto de vista divino, só aparece para um sacerdote quando ele está ministrando no templo, e talvez a única oportunidade da vida dele. Era tão raro um sacerdote ser escolhido para oferecer incenso no templo de Jerusalém, que os comentaristas dizem o seguinte: Zacarias foi contemplado e possivelmente foi a única experiência que ele teve desse tipo na ministração como sacerdote no templo de Jerusalém. Porque muitos sacerdotes viviam a vida toda e não tinham oportunidade de participar de uma experiência dessa natureza. O anjo apareceu para ele justamente naquela visitação que você tem descrita aí a partir do verso 8 do capítulo 1. Mas no segundo caso, olhe lá, Maria estava sozinha, numa casa e numa cidade extremamente modesta da Galileia.
a Galiléia dos gentios, aquela que o profeta Isaías diz, olha, é uma terra desprezada, obscura, desconhecida, relegada ao desprezo. Mas é justamente na Galiléia dos gentios que o anjo vai aparecer novamente. Você tem aí o verso 26. De um lado, você tem um homem experiente e piedoso, em contraste com uma jovem, preste atenção nisso, que tinha provavelmente cerca de 14 anos. É a idade estimada para Maria. Gabriel aparece em Jerusalém, no templo, para um sacerdote, mas aparece também numa cidade obscura, no norte, desprezado, para uma jovem com cerca de aproximadamente 14 anos. Irmãos, que contraste. Que contraste. Mas sabe por que você tem esse contraste? Para enfatizar uma verdade muito importante. O Deus da aliança é um Deus que avisa aqueles que são seus servos, independentemente da condição que cada um está. Independentemente disso. Segunda lição que nós aprendemos aí do verso 28 até o verso 37. Os servos da aliança, eles ouvem os avisos de Deus. E a gente pode dizer, este aqui, sem sombra de dúvidas, é o aviso mais importante que já se deu na história. O Messias vai nascer. Não houve em toda a história da humanidade um aviso mais importante do que esse. Mas preste atenção, apesar de nós estarmos lidando aqui com o mais portentoso aviso de todos os tempos, as características que nós observamos neste aviso aqui, elas podem ser aplicadas a todos aqueles recados simples que nós recebemos da parte de Deus. Podem ser aplicados àquilo que Deus nos comunica, nos fala, nos traz como desafios para a nossa própria vida. Essas características, elas devem ser percebidas por nós, porque elas são úteis na maneira como nós lidamos com esses avisos que Deus nos transmite. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que observar? Quando Deus revela para você qual é a direção da sua vontade, primeira coisa que você tem que prestar atenção. Você tem certeza que recebeu um comunicado da parte de Deus? A orientação da vontade de Deus? Então coloque a sua boca no pó. Que a primeira coisa que você tem que chegar à conclusão é que não há mérito nenhum em você para receber um recado da parte de Deus. Ninguém recebe comunicação divina por ter algum mérito. Veja como isso não se encaixa no caso de Maria. O anjo faz questão de enfatizar para aquela jovem crente que ela é muito favorecida. Não é pouco, é muito favorecida. Significa dizer que o anjo estava dizendo para ela que ela estava sendo contemplada não porque ela tivesse em si mesma alguma condição que pudesse sensibilizar a bondade de Deus para fazer dela um instrumento precioso na história da revelação. Era a favor. E o verso 30 repete esse conceito. O anjo diz que ela achou graça diante de Deus. Irmãos, ela foi escolhida soberanamente por Deus. Dentro de um remanescente fiel, certamente havia muitas e outras moças
tão piedosas quanto Maria. Mas ela foi escolhida pela soberana vontade de Deus. Ser objeto da vontade de Deus, preste atenção, é mera graça. Nós não podemos dizer que recebemos alguma coisa de Deus, até no que diz respeito às suas concessões, porque temos algum merecimento. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, preste atenção nisso, é apesar de nós. Maria estava recebendo aquele recado e iria ser objeto da revelação divina, um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento do plano da redenção, apesar dela. Sem que Deus pudesse ver naquela jovem qualquer mérito que pudesse justificar a sua escolha. Era uma escolha soberana. Assim também nós devemos concluir que todo o tratamento de Deus conosco, quer seja nos dando avisos, nos orientando, nos mandando recados, nos orientando acerca da sua vontade, ou nos presenteando com dádivas, com concessões, com bênçãos, muitas vezes imensuráveis, todas essas coisas nos são dadas sem que haja qualquer mérito em nós. Irmãos, a segunda coisa que nós devemos aprender com Maria: nem sempre os escolhidos compreendem os avisos imediatamente. A reação daquela jovem é perfeitamente compreensível, uma vez que as primeiras palavras do anjo são apenas uma saudação. Veja aí o verso de número 28. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E no verso 29 ela se mostra perplexa, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Era apenas uma saudação. O anjo ainda não tinha introduzido a questão da concepção. Ele só vai falar isso posteriormente. E isso nós podemos aplicar para nós, na esfera das nossas experiências espirituais. Grave esse conselho muito prático. Muitas vezes você não vai compreender qual é a direção da vontade de Deus com tanta clareza quanto você gostaria imediatamente. Sabe por quê? Regra geral, há excepcionalidades, mas regra geral, Deus sempre revela o caminho da sua vontade para nós de forma progressiva. Talvez a primeira vez que você ouça sobre a direção da vontade de Deus, você enxergue os homens como árvores andando. Depois você vai enxergar com mais clareza. Regra geral, a revelação de Deus sempre é progressiva. E é muito interessante nós absorvermos esse ensinamento aqui desse texto. O anjo não chegou de supetão, logo para dizer para Maria que ela iria conceber. Ele introduziu a realidade gloriosa da sua presença com uma saudação notável, que trouxe até uma certa perturbação para aquela jovem que estava recebendo aquela comunicação. Terceira coisa, sempre há avanços na interpretação da vontade de Deus. E a partir do verso de número 30, você vai ver o segundo estágio do anjo ao revelar a vontade de Deus para aquela jovem crente. Ele diz: Gabriel, Maria, Gabriel diz: Maria, você vai conceber. E preste atenção, vai ser um menino. É um menino. Nós vamos ver esse aspecto maravilhoso da soberania de Deus no caso do nascimento de Sansão. É homem. O anjo disse.
mulher nem concebeu ainda. Ela vai conceber. E vai ser homem. O anjo diz, é um menino. E até diz o seguinte, quando vocês forem batizar o menino, o nome dele já está escolhido. É Jesus. Que significa Yahvé é salvação. O Deus da aliança é Salvador. É o que você tem. O anjo diz mais, e aqui nós temos um aspecto chocante. A natureza do menino será divina. É o que o anjo diz, com a expressão Filho do Altíssimo. E ele será rei. O seu reinado se estenderá por toda a eternidade. Obviamente que, com as palavras utilizadas pelo próprio anjo, jamais nós podemos entender que ele estava dizendo para aquela mãe, ou futura mamãe, que ela vai conceber um menino que será rei, um rei de um reino terreno. Porque não cabe na revelação do próprio anjo a ideia de um reino terreno. Simplesmente porque é um reino que não tem fim. Não existe rei que viva para sempre, do ponto de vista ordinário, terreno. Irmãos, é nesse estágio que a revelação se mostra perfeitamente definida. E por que é assim? Deus vai trazendo luz, vai clareando a sua vontade para aqueles que são objetos da sua revelação, simplesmente para que essas pessoas possam ficar extasiadas e possam até agradecer por serem contempladas com a revelação da vontade de Deus. Simplesmente isso. Preste atenção, não. Não é só para que a gente tenha clareza sobre a vontade de Deus. Deus vai abrindo a cortina devagar, até nos mostrar tudo. Preste atenção nisso. Para nos desafiar acerca daquilo que Ele quer de cada um de nós. Preste atenção, não existe revelação da vontade de Deus que não nos imponha desafios. Exija de nós alguma resposta. É especialmente o que acontece com Maria. O anjo esclareceu tudo aquilo que ele tinha que dizer da parte de Deus para que Maria pudesse responder diante daquela revelação. Agora note o que é que se segue. Nós temos alguns impedimentos que são até previsíveis, mas preste atenção. Tudo aquilo que você puder alistar como impedimento para o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, tem uma equação para resolver. Você pode apresentar a mais primorosa, perfeita, a criativa, elaborada objeção. Aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai pegar a sua objeção e vai desfazer com uma habilidade extraordinária. Aquele que tem na sua vontade o melhor para nós é aquele que é capaz também de resolver todos os obstáculos, remover todos os impedimentos que porventura nós possamos apresentar. E olha que coisa interessante aconteceu com Maria. Ela levanta uma objeção. E nós podemos dizer assim, olha, perfeitamente compreensível. Eu não tenho relação com homem nenhum. Como é que agora eu vou gestar uma criança no meu ventre? E aqui cabe um detalhe. Maria reage de forma radicalmente diferente de Zacarias. Quando Gabriel revelou
plano para o sacerdote Zacarias a respeito da chegada de João Batista, a sua esposa iria engravidar. E ela era idosa, tanto quanto o próprio sacerdote. E ele reagiu de forma incrédula. O anjo então disse o seguinte: olha, tu vais ficar mudo. Esse vai ser o corretivo leve por causa da tua incredulidade. Maria não. Ela apenas observa que a sua virgindade é um obstáculo concreto para que ela pudesse conceber. Mas, irmãos, quanto a isso, o anjo formula um dos mais notáveis milagres das Escrituras. Você tem no verso 35. Ele diz assim: olha, o menino vai nascer. E o menino vai nascer mediante um milagre. Nascimento virginal de Cristo. Você tem aí no verso 35. Milhões de páginas já foram escritas sobre esse verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu vou me isentar de dizer alguma coisa sobre isso. Mas o credo diz que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Ela não tinha tido relacionamento sexual com nenhum homem. Era uma jovem casta. E ela vai conceber de forma milagrosa. Agora, olha que coisa interessante você tem aí no verso 36 e no verso 37. O anjo vai oferecer para aquela moça uma ilustração concreta do poder de Deus, a concepção de Isabel, que era parenta de Maria. Aquela de quem se dizia ser estéril, concebeu. E Maria estava distante de Isabel a muitos quilômetros. E o anjo trouxe a informação que certamente Maria não tinha conhecimento. Não havia WhatsApp naquela época, não é? Mas o anjo trouxe a informação: a tua parenta, de idade avançada, de quem se dizia ser estéril, ela concebeu. Só que agora o anjo estava anunciando um milagre infinitamente mais glorioso. Porque uma estéril conceber, tendo relacionamento físico com seu esposo, esse é um milagre notável. Mas uma virgem sem nenhum relacionamento físico conceber, isso é infinitamente mais difícil do que colocar fim numa esterilidade de longos e longos anos, como era o caso de Zacarias e Isabel. E por fim, veja o verso 37. O anjo vai concluir para remover todos os obstáculos daquela objeção levantada por Maria, oferecendo uma das mais significativas promessas da teologia bíblica. Olha aí no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Na sua Bíblia tem uma nota de rodapé? Na minha tem. Se a sua não tem, coloque. É Gênesis 18, 14. Mas o que é que tem em Gênesis 18, 14? Gênesis 18, 14, lá é o texto de Abraão. Quando Deus promete para ele que ele vai ser pai, Sara vai gerar o filho da promessa. E que coisa maravilhosa, o anjo recorre a um texto, a uma formulação clássica da história do próprio povo de Deus, envolvendo o pai da fé, o patriarca Abraão. Irmãos, Deus é um Deus que avisa, e aqueles que são servos do Senhor
recebem esses avisos para serem processados. Mas veja o verso 38, que parece ser a conclusão do próprio texto. E aqui nós temos a última lição. Os servos da aliança acatam a vontade do Senhor. E o que faz o Senhor da aliança? Ele cumpre a sua palavra. É o que você tem aí no verso 38. Não apenas nós temos a conclusão da história desse encontro glorioso, mas o desfecho feliz de uma missão espiritual, nós podemos dizer bem-sucedida. Aquilo que Gabriel veio fazer, ele fez com a mais absoluta competência. E a missão que lhe foi confiada foi cumprida. Foi cumprida com excelência, porque o objeto da revelação, aquela jovem acatou a vontade do Senhor para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela. Maria se submete. Irmãos, nem sempre nós temos um final feliz assim. Lamentavelmente, muitos que são servos de Deus, ao receberem notificações repetidas de qual é a vontade de Deus, reagem mal, desobedecem, ignoram os direcionamentos de Deus. Maria não, Maria se submete. E ela, sem sombra de dúvidas, é uma das mais belas ilustrações, preste atenção nisso, que nós temos nas Escrituras do que é ser verdadeiramente um servo. Olha que coisa interessante. Uma das mais belas escrituras, mais belas ilustrações das Escrituras do que é ser verdadeiramente um servo. É o próprio texto que diz. A palavra que aparece aí literalmente é escrava. Doula. Da onde vem o feminino de doulos. Escravo, servo. É isso que o texto diz acerca daquela jovem. E preste atenção. Se os comentaristas estão certos que era uma moça, como parece ter sido, de pouca idade, com cerca de 14 anos, ninguém pode dizer, por ser jovem, que não tem condições de acatar a vontade de Deus. Deus também revela a sua vontade para jovens. Jovens também podem servir nas mãos de Deus como poderosos instrumentos, para que seja uma bênção para o mundo, como Maria foi. Mas, irmãos, aqui me chama a atenção uma coisa. Quem quiser chamar Maria de senhora, estará fazendo alguma coisa absurdamente improcedente. Porque o título de senhora, à luz desse texto, definitivamente não lhe cai bem. Nós podemos dizer que senhora para Maria soa como absurdamente contraditório. Aquilo que a própria Bíblia diz a respeito da mãe de Jesus. Ela não passa de serva e não senhora. E olha que coisa interessante, o comentário do bispo Heide diz o seguinte: a longo prazo, a aquiescência de Maria vai trazer para ela notável honra, por causa da submissão dela nas mãos de Deus, para trazer ao mundo o Redentor prometido. Mas preste atenção, a longo prazo. O bispo Heide continua: no presente, naquele momento quando ela estava recebendo o comunicado do anjo, sabe o que é que representava para ela? Risco. Um terrível risco.
Porque ela era apenas noiva. Ela ainda não tinha casado com José. Como é que ela vai parecer gestante? O que vão dizer dela? Como vai ficar a sua reputação? Tudo isso estava envolvido. Mas, irmãos, se esta era a vontade de Deus, ela estava disposta a acatar, ainda que isso lhe custasse muito caro. Ela iria responder à vontade do Senhor com fé. Completa o bispo. Correto. Correto. A longo prazo, ela vai ser tida na história da igreja como uma das mulheres mais consagradas da face da terra, a longo prazo. Mas ao receber imediatamente a direção da vontade de Deus, isso representava para ela um grande problema, um grande risco. Mas se era a vontade de Deus, ela estava disposta, pela fé, a superar todas as dificuldades. Maria se submete, mas olha como termina o verso 38. O anjo se ausenta. Esse foi o sinal consumatório do dever cumprido. Diz o verso 26, não foi o Senhor quem enviou o mensageiro? Foi, diz o verso 26. Lucas agora não precisa repetir que a sua retirada também se dá mediante a ordem divina. O anjo chegou porque Deus mandou. E ele foi embora porque ele estava debaixo da mesma autoridade que o enviou para ali. É a prova cabal que nós temos a conclusão perfeita do mandato que ele recebeu para executar. Da tarefa que lhe coube, ele agora vai embora, se ausenta, nos dando a compreender que a missão foi completamente cumprida com absoluto êxito. Irmãos, aqueles que estão em posição subordinada devem também imitar o anjo Gabriel, cumprindo a vontade de Deus naquilo que Ele nos ordena. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Quero fazer algumas perguntas para você hoje à noite. Há alguém aqui que recebeu alguma notificação de Deus? Algum aviso? Alguma orientação? Algum recado? Deus tem falado com você nesses últimos dias? Através da sua palavra, lhe dando algum direcionamento? Você conhece alguém que está lutando contra a vontade de Deus? Eu tenho um parente meu, crente ou incrédulo, e que Deus tem revelado para ele qual é a vontade de Deus. E o camarada está lutando contra, resistindo. É como malhar em ferro frio. É como dar murro em ponta de faca. É como recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, se existe uma coisa que não dá certo, nunca deu certo na história, não tem a menor chance de dar certo, é você resistir à vontade de Deus. Resiste. O resultado, sabe qual é o resultado? Só prejuízo. Perda de tempo. E por último, quem gostaria de fazer como Maria e se colocar incondicionalmente nas mãos do Senhor, no centro da vontade de Deus? Ainda que isso implique para você um custo imensurável, talvez até riscos.
talvez perda de alguns privilégios que você tenha, mas se colocar nas mãos de Deus, para dizer como Maria: aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, faz na minha vida o que o Senhor deseja fazer. Irmãos, que exemplo magnífico de submissão nós temos nas Escrituras. E Lucas registrou isso para que nós possamos imitar aquela que foi a mãe do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe e aplique isso aos nossos corações.